E é por isso que eu quero meditar com os irmãos nessa noite sobre Jesus. Conheça, ame e siga-o. A gente só vai amá-lo, a gente só vai segui-lo se a gente conhecê-lo. Porque senão a gente não vai amá-lo e a gente não vai segui-lo. A gente vai ter um relacionamento superficial com ele, achando que está tudo bem, achando que basta a gente declarar essa fé religiosa e dizer que está tudo bem. Basta ir na igreja um domingo à noite que está tudo bem. Quem conhece-o jamais o deixa de segui-lo e ama com todas as forças do coração. Então eu quero pensar com os irmãos nessa noite, e a gente vai ficar aqui pelo menos esses 3 próximos domingos, os 2 próximos, né? Esse, mais 2 domingos que virão para terminar esse ano. Eu quero seguir nesse assunto, porque seria muita pretensão esgotar esse assunto sobre conhecer Jesus em 50 minutos de mensagem. Na verdade, nem 3 domingos é possível, e nem num ano é possível, e nem numa vida é possível. Mas nós falaremos aqui 3 domingos, esse mais 2, sobre esse assunto. Jesus, conheça, ame e siga-o. Porque nós vamos entender melhor o significado de tudo isso que está acontecendo por aí. E quem sabe, essa é a minha oração, para que o Espírito Santo possa trabalhar no seu coração e te revelar Jesus de uma maneira totalmente diferente daquela que talvez você está acostumado a olhá-lo, a vê-lo. A minha oração é para que o Espírito Santo nos esclareça, nos revele um pouquinho da profundidade do Nazareno, para que algo diferente aconteça na nossa vida, porque ninguém que teve um encontro com Ele de verdade um dia seguiu a vida do mesmo jeito, da mesma maneira. Abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6 até o versículo de número 9. Evangelho de João 14, versículos 6, 7, 8 e 9. Aleluia. Você trouxe Bíblia? Abre aí. Vamos ler juntos esse texto. Se você não trouxe, vai ser projetado aqui. 14 de João, o evangelista, verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecido, conheceríeis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Foi a pergunta de Jesus. Feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, mais uma vez nós te agradecemos pela leitura da tua palavra. Ministra nos nossos corações, Senhor, nesta noite, não o que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. Fala conosco pelo teu Espírito Santo. É assim que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, o Evangelho de João, nesse momento aqui do capítulo 14, a cruz já era uma realidade para Jesus. Ele sabia que estava se aproximando o momento da cruz, em que ele passaria pela cruz. Capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus começa a falar com os discípulos já num tom de despedida, já numa linguagem em que eles pudessem compreender que a hora, que o momento da cruz estava se aproximando, e Jesus passaria por tudo aquilo que ele veio para passar. Sim, irmãos, porque tem gente que pensa que Jesus, a passar pela cruz ou passar pelo Calvário, foi um acidente que seria dispensável ou possível de evitar ou evitável. Não. Há um texto na Bíblia que ele diz para Pilatos, Jesus dizendo: para isso eu nasci. Então Jesus nasceu
de uma mulher chamada Maria, já com esse propósito definido. A cruz não foi um acidente, a cruz não foi por acaso, não foi por conta de um julgamento tendencioso, de um julgamento falho, movido por juízes injustos, Caifás, Anás e Caifás, representando a lei, Barrabás, saindo no lugar de Jesus, Pilatos lavando as mãos e dizendo, não é comigo. Não foi por isso que Jesus passou pela cruz. Ele passou pela cruz porque foi por isso, ou para isso que ele nasceu. André leu aqui na leitura oficial João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então o propósito de Deus era a cruz para Jesus. E ele sabia nesse momento do evangelista, do capítulo 14 do evangelista João, que estava próximo, a cruz estava chegando. E ele começa a conversar com seus discípulos, passando para eles as últimas recomendações, liberando as últimas palavras de encorajamento, porque ele sabia que seria difícil para eles, esse momento em que eles ficariam sozinhos, por 3 dias, diz a Bíblia que Jesus ficou sepultado. Apenas 3 dias a morte foi suficientemente forte para reter Jesus, mas ele ressuscitou, diz a Bíblia, no 3º dia. Mas nesses 3 dias muitas coisas aconteceram. Os discípulos se dispersaram, muitos desistiram, outros voltaram a pescar, como foi o caso de Pedro e outros. Alguns decidiram voltar à cidade, à vida antiga, à velha vida. Aqueles discípulos voltaram para Emaús, porque desistiram de ficar em Jerusalém, porque compreendiam que não tinha mais sentido seguir Jesus, já que ele tinha morrido. Mas a verdade é que Jesus veio preparando eles, Josi, para esse momento. E no capítulo 14, Jesus está falando exatamente sobre isso. Ele começa dizendo, não se turbe o vosso coração, não perturbe o vosso coração, não fiquem ansiosos, não fiquem aflitos, com as coisas que vocês virão, com as coisas que vocês verão, com aquilo que vai acontecer. Eu vou para o Pai, mas eu vou preparar lugar para vocês, e onde eu estiver, vocês vão estar comigo também. Então Jesus estava fazendo aquela tratativa no coração daqueles homens rudes, homens simples, homens duros, que nunca recebeu o cuidado que Jesus os deu, nunca tinha recebido na vida cuidado como aqueles que Jesus dispensou para eles. Jesus estava empenhado em preparar o coração daqueles homens, e aí Jesus começa nessa conversa a dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. É nessa direção que Jesus está tratando com eles, numa conversa íntima, num momento íntimo dele, o mestre, com seus discípulos. Jesus está consolando o coração daqueles homens. De repente ele é surpreendido por uma colocação de Filipe. Jesus está dizendo, ninguém vem ao Pai, senão por mim. E aí Filipe no versículo 8 diz, Senhor, mostra-nos o Pai, então, isso nos basta. Irmãos, vamos pensar um pouquinho. A Bíblia diz que Jesus veio como homem, ele foi gerado por uma mulher, como qualquer criança é gerado no ventre de uma mulher. A concepção de Jesus foi por obra do Espírito Santo, já que Maria era virgem. Mas a geração de Jesus foi humana. Ele foi alimentado pelo cordão umbilical, ele recebeu os nutrientes que Maria comia, ele foi gerado por essa mulher, no ventre desta mulher. Então Jesus tinha um lado humano aqui. Ele era homem, mas ele também era Deus. E eu fico imaginando o lado humano de Jesus ao ouvir a colocação de Filipe. Ora, quem era Filipe, gente? Filipe foi um dos primeiros discípulos que Jesus chamou. Era natural de Betsaida, vivia na região dos pescadores, junto com Pedro, com André, era amigo de Pedro e de André.
encontrou Jesus logo no comecinho da jornada de Jesus, e ele ficou impressionado, impactado com Jesus, que quando ele encontra Natanael, ele diz: Natanael, você precisa conhecer o homem que eu conheci, cara. Cara, eu conheci um homem demais. Ele fala coisas que eu nunca ouvi. Ele traz assim a palavra de uma maneira que eu nunca tinha percebido. Eu nunca tinha conhecido alguém que fala como esse homem. E a Bíblia diz que Natanael fica curioso e fala: quem é ele, Filipe? Ele fala: é Jesus. Cara, você precisa conhecer Jesus. Natanael olha para Filipe e fala: Filipe, de onde ele veio? E aí Filipe fala: ele veio de Nazaré. Aí Natanael fala: tá de brincadeira, Filipe. Nazaré? Ah, se fosse Cafarnaum, pelo menos que é uma cidade grande, Jericó, Jerusalém, que era sede, onde vivia a nata, o creme de la creme lá, viviam os nobres. Agora, Nazaré, tá de brincadeira, Filipe. Está na Bíblia, irmãos. Natanael fala: Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe fala: você precisa conhecer ele. De repente Jesus chega, está Natanael e Filipe. E Natanael olha para Jesus, Jesus olha para Nazaré, para Natanael, e Jesus fala para ele assim: este é um homem justo. Esse é um israelita em quem não há dolo. Natanael fala: Senhor, de onde o Senhor me conhece? Aí Jesus fala: eu te vi hoje pela manhã, embaixo da figueira, antes que você encontrasse Filipe, eu já tinha te visto lá, Natanael. Aí ele fala: Senhor, tu és o Messias. Ah, o Senhor é um profeta. O Senhor é tudo aquilo que Filipe estava falando. Então Filipe era esse homem que empolgou quando viu Jesus e andou com Jesus 3 anos aqui, Barone, convivendo com ele, comendo com ele, deitando onde ele deitava, andando por onde ele andava, ouvindo Jesus falar, ouvindo Jesus fazer tudo aquilo que ele fez. Quando Jesus cura o cego, lá estava Filipe. Quando Jesus ressuscita Lázaro, lá estava Filipe. Quando Jesus toca a vida daquela mulher adúltera, lá estava Filipe. Quando Jesus dá vista a outro cego, lá estava Filipe. Quando Jesus multiplica os pães e os peixes, é Filipe que chega para falar para Jesus: Senhor, nós não temos nada aqui. Jesus fala: encontre alguma coisinha, e ele vai atrás, encontra 5 pães e 2 peixinhos. Lá estava Filipe. Ele viu tudo que Jesus fez, conviveu com Jesus, ouviu Jesus. E Jesus nesse momento está dando as instruções finais. E aí Filipe fala: Senhor, então nos mostra o Pai, porque basta. Se a gente vê o Pai, está tudo certo. Aí Jesus olha para Filipe, e eu fico pensando de novo nesse lado humano de Jesus. Ele diz assim para Filipe: Filipe, cara, eu estou com você há tanto tempo, eu desisto. Hein, Lu? Se fosse eu, irmãos, eu ia olhar para Filipe e falar: Filipe, cara, você não aprendeu nada, você não entendeu nada, nós estamos juntos há tanto tempo, você não entendeu nada. Filipe, eu desisto. Mas Jesus não desiste. Ele só olhou para Filipe e disse: Filipe, eu estou com vocês há tanto tempo e vocês ainda não me conhecem. Não me conhecem. Você não me conhece ainda, cara? Você ainda não conheceu nada, você não aprendeu nada de mim. Queridos, é interessante porque eu pensei sobre isso hoje à tarde. Há um momento em que Jesus está com os discípulos e ele tem curiosidade de saber o que as pessoas estavam falando dele. E ele pergunta para os discípulos: o que eles estão dizendo por aí que eu sou? Quem eles estão dizendo que eu sou? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és um dos profetas. E aí Jesus queria saber deles. Jesus olha para eles e diz: e vocês? Para vocês, quem eu sou? Tudo bem, eles estão dizendo que eu sou Elias, que eu sou Jeremias, que eu vim aí como um dos profetas, mas eles não me conhecem, eles não andam comigo, eles não comem comigo, eles não oram comigo, eles não têm intimidade comigo, eles não me conhecem, mas a opinião de vocês me interessa. É como se Jesus estivesse dizendo:
Para mim importa o que vocês pensem de mim. E vocês, o que diz? Quem eu sou para vocês? Aí silêncio. Eles começaram a pensar: quem é esse homem? Quem é esse homem? Silêncio. De repente o Espírito Santo revela para Pedro, porque na natureza humana ele não conseguiu responder para Jesus quem ele era. Aí o Espírito Santo diz para Pedro aqui no ouvido: fala que ele é o Filho de Deus, o Messias, o ungido Filho de Deus. Aí Pedro diz: tu és o Cristo ungido, o Filho de Deus. Aí Jesus disse: sim, é verdade, Simão. Pois agora eu te digo que você não vai chamar mais Simão, eu vou mudar o seu nome para Pedro, que significa rocha. Porque sobre esta sua afirmação, eu estabelecerei a minha igreja sobre esta rocha, sobre esta pedra, a pedra desta afirmação: tu és o Cristo, Filho de Deus. E eu estabelecerei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E aí a história passou alguns séculos, e aí entenderam que Pedro recebeu de Jesus a chave da igreja. Por isso que Pedro foi considerado o primeiro Papa, porque Jesus disse: Pedro, sobre esta rocha eu estabelecerei a minha igreja. E interpretaram e entenderam: a rocha é Pedro, então a igreja está estabelecida sobre Pedro. Por isso que Pedro virou o primeiro Papa da igreja católica romana. Mas a interpretação foi equivocada, porque não foi sobre Pedro que ele estabeleceu a igreja. Jesus diz: sobre esta rocha, ou seja, a sua afirmação de que eu sou o Cristo, Filho de Deus, eu estabelecerei a minha igreja. Então a igreja está estabelecida não sobre Pedro, mas sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. É Ele que é a rocha que sustenta a igreja. Mas ele estava interessado em saber o que as pessoas, e principalmente os mais próximos, pensavam dele. E aí ele diz para Filipe: Filipe, cara, eu estou com vocês há tanto tempo, e você me dá uma dessa? Ah não, Filipe, passou da hora aí com mais tempo. Mas ele pacientemente diz: Filipe, você precisa me conhecer melhor. E ele disse para mim, disse para você: ei, você precisa me conhecer melhor. Cara, você está equivocado. Às vezes ele fala para mim: você está equivocado. Não é nessa direção. Eu não sou assim. Eu não sou desse jeito. Não é assim que eu gosto. Não foi para isso que eu te fiz. Não foi para isso que eu te formei. Então ele vai nos ensinando e vai se permitindo que a gente descubra quem ele é. E aí quando a gente entende quem ele é, a gente ama ele de todo o coração, e a gente começa a segui-lo pelo que ele é e não pelo que ele faz. Está cheio de gente seguindo Jesus, atrás daquilo que ele pode fazer. Eu estou seguindo porque eu quero ser abençoado. Eu estou seguindo porque eu quero ser rico. Eu estou seguindo porque eu quero ser próspero. Eu estou seguindo porque eu quero uma família abençoada. Eu estou seguindo porque eu quero que os meus filhos virem doutor. Eu estou seguindo porque eu quero um empregão. Está seguindo Jesus pelo que ele faz. E ele está dizendo: eu quero que você me siga pelo que eu sou, pelo que eu represento para você. Mas a gente só consegue seguir alguém pelo que ele é quando a gente conhece essa pessoa. E Jesus quer se revelar, e nós precisamos conhecê-lo como igreja, como pessoas, para que a gente não se equivoque e não marque um encontro com ele uma vez por ano no Natal e acha que a gente está fazendo muita coisa, porque afinal de contas eu tenho tantas coisas para fazer. E aí no Natal nasceu Jesus, é Natal, e a gente canta Noite de Paz, não é? Noite de paz. Quem nunca cantou isso?
E Jesus está dizendo: mas eu te quero os outros 364 dias do ano para mim. Você precisa me conhecer, porque se você conhecer Jesus, você não vai largá-lo um segundo sequer. Quando nós conhecemos Jesus, a gente não tem a outra opção, outro plano B, a não ser estar com Ele, amá-lo e segui-lo, e não deixá-lo. Quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus dizendo: Felipe, quanto tempo que você está comigo? Gente, tem tanta gente que diz que está com o Senhor há tanto tempo. Há tanto tempo. Desde pequenininho. Tem um pôster do Senhor em cima da minha cama. Jesus está dizendo: eu não estou nesse pôster. Posso estar em cima da sua cama, mas eu preciso estar dentro do seu coração, não em cima da sua cama. Senhor, eu ando com o Senhor pendurado no meu pescoço. Eu ando com o Senhor lá no retrovisor do meu carro. Ele está dizendo: beleza, mas e dentro do seu coração? E na sua vida, e no seu trabalho, e na sua casa, e nas madrugadas? Onde eu estou? Quanto tempo que você diz que está comigo? Quanto tempo você diz que está comigo, mas não anda comigo, não me conhece ainda? Quantas vezes nós dissemos que nós estamos com o Senhor, mas sequer a gente pergunta para Ele: Senhor, o que o Senhor está achando da minha vida? O que o Senhor está pensando de mim? Sabia que Ele tem opinião a seu respeito, opinião ao meu respeito? Se a gente pudesse nessa noite parar e perguntar para o Senhor: o que o Senhor está pensando da minha vida, da minha correria, do meu dia a dia, das coisas que eu estou pensando aí fazer? Tem uns negócios pensando para 2020, tem uns projetos para realizar. O que o Senhor está pensando disso daí? Talvez Ele ia dizer para você: deixa eu participar deles, deixa eu entrar na sua vida então, deixa eu te ajudar nesses projetos, deixa eu te ensinar como alcançar esses objetivos. Conhecer Jesus, irmãos, é o X da questão. Dizer que conhece é uma coisa, dizer que está com Ele é outra coisa, mas conhecer é diferente. Jesus começa a se revelar para nós já no nome dEle. O nome dEle diz muito sobre quem Ele é, e talvez você nunca parou para pensar nos nomes dEle, porque na verdade nós o chamamos por pelo menos 3 nomes. Ele se revela a nós por pelo menos 3 nomes. O primeiro é o próprio nome Jesus. Jesus, Mateus 1:21, diz a Bíblia que quando José recebe a notícia de Maria, que ela estava grávida, José era um homem decente, José era um homem trabalhador, José era um homem reto, e ele estava noivo com Maria. A Bíblia diz que ele tinha desposado Maria, pedido a mão de Maria, mas ele ainda não tinha casado. E aí ele se encontra com Maria. Maria diz para ele: eu estou grávida. Eu recebi a visita do Senhor, e Ele me chamou de bem-aventurado, e diz: bem-aventurada és tu entre as mulheres, e você conceberás e dará à luz a um menino. José disse: o quê? Na madrugada seguinte, José, que amava Maria, pensou: não vou encarar essa não, deixa ela ir. Não, negócio de anjo, bem-aventurada, estou fora, irmãos. José era humano. Eu faria a mesma coisa, e acho que você também faria, numa sociedade patriarcal como aquela, numa realidade de vida como aquela 2000 anos atrás. Paulinho, tchau, de madrugada. Ele prepara a mala para sair. Diz a Bíblia que o anjo aparece para ele, diz: vai para onde, José? Ele disse: vou pegar a estrada. Ele disse: vai não, vai não. O que Maria está sendo gerado é do Senhor. Você foi escolhido para ser pai do Salvador da humanidade, José.
Você foi escolhido para criar um menino que vai mudar a história em dois, antes e depois dele. O mundo foi rachado no meio em duas fases, antes de Cristo e depois de Cristo. Por isso que nós estamos no ano 2019, depois de Cristo, porque esse menino dividiu a história, dividiu o mundo em dois. E o anjo disse para José: José, esse menino que está sendo gerado no ventre de Maria é um menino homem, é um menino homem, e lhe porás o nome Jesus. Foi Deus que determinou, não foi José que acordou com Maria e disse: vamos botar o nome desse menino de Jesus, Yeshua em hebraico. Não, Deus disse: esse menino vai chamar Yeshua, Jesus, porque Yeshua significa o Senhor é Salvador. No grego, Iesus, que significa Deus é o Salvador. Então o Senhor, quando permitiu que Jesus nascesse de uma mulher, decidiu que ele chamaria Jesus. Por quê? Porque o nome dele aponta para a salvação. Então, se você conhece Jesus, você primeiro precisa começar a conhecer por que que o nome dele é Jesus. Porque ele significa salvação. E o que é salvação? Salvação é o resgate do homem e da mulher, do ser humano, da condenação do pecado na morte eterna. Todos nós estamos condenados à morte eterna por conta do pecado, por causa de Jesus, cujo nome é Salvador. Nós somos salvos dessa condenação. Jesus nos comprou na cruz do Calvário a salvação da nossa alma. Então o nome dele seria Jesus, porque ele representaria a salvação que foi planejada por Deus, consumada por Jesus e aplicada pelo Espírito Santo aos nossos corações. Deus planejou, Jesus consumou na cruz, e a Bíblia diz que o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. A Trindade trabalhando em nosso favor. A salvação não é exclusiva, a salvação ela é inclusiva. Não é para meia dúzia de bons, não. É para milhões de maus. Não é para meia dúzia de privilegiados. Salvação é para todos aqueles que creem. Diz a Bíblia: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Salvação é para mim, salvação é para você, salvação é para os seus filhos, salvação é para os meus filhos. Salvação é a cédula de libertação que Jesus conquistou na cruz do Calvário. Por isso que ele é o Salvador da nossa alma. Mas ele também não é chamado só Jesus. O nome dele começa a apresentar para nós quem ele é. E você precisa saber que além de ser Salvador, ele também é chamado de Cristo. Jesus Cristo. No hebraico Mashiach, daí vem a expressão Messias, que significa o ungido de Deus. O Salvador ungido por Deus. Ungido a quê? Unção fala de capacitação, unção fala de autoridade. Deus capacitou e deu autoridade para Jesus. Essa unção de Deus sobre ele. E ele vai dizer para nós, há um texto na Bíblia, um texto na palavra do Senhor, no Evangelho de Lucas capítulo 2 verso 11, que quando os pastores estão se dirigindo, vendo a estrela, mais uma vez o anjo aparece e diz para eles: ei, na cidade de Davi, hoje em Belém, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. De novo, Deus dá o nome a ele, Cristo. E aí a Bíblia diz no próprio Evangelho de Lucas, que lá no capítulo 4, depois que Jesus é batizado por João no Rio Jordão,
vai para o deserto, passa os 40 dias de teste, de provação e tentação no deserto. Diz a Bíblia que ele volta para a cidadezinha de Nazaré, a cidade dele, a cidade dos pais. E ele volta para Nazaré, e é dia de culto na sinagoga. Nazaré era uma cidadezinha pequenininha, irmãos, bem pequenininha. A sinagoga, a igrejinha daquela cidade certamente era bem pequenininha também, não chamava igreja, era sinagoga. E era dia de culto, era o sábado do culto. E a Bíblia diz que Jesus entra nessa sinagoga. Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. E o rabino está conduzindo a reunião naquele dia. E Jesus está sentado, como os irmãos estão sentados. E o rabino está conduzindo o culto, conduzindo a reunião. Certamente louvaram, cantaram alguns salmos ao Senhor, cantaram alguns louvores naquele dia. E de repente diz a Bíblia que o rabino olha para ele e chama um menino, o homem, o moço chamado Jesus, e diz: vem, faz aqui a leitura oficial do culto desta noite. Jesus assume a tribuna da sinagoga de Nazaré, aquela sinagoga restrita, familiar, pequenininha, de pessoas que ele conhecia, que conviviam com ele, que foram crianças com ele. Certamente tinha irmãos ali, que foram adolescentes com ele. E ele assume a tribuna da sinagoga de Nazaré, e a Bíblia diz para nós que ele abre a Bíblia, ele abre a Torá. No livro de Isaías, capítulo 61, e no versículo 1. E o texto de Isaías 61, em primeiro, ele lê em Lucas, capítulo 4, 18 e 19. Ele abre a Torá e começa a ler. Porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e o Senhor me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável ao Senhor. O texto diz: tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga colocaram os olhos nele. E a Bíblia diz que ele se coloca de pé e diz: hoje se cumpriu esta escritura entre vocês. Eu sou esse ungido, o Cristo, o Machia, o ungido de Deus, para libertação, para operação de sinais e maravilhas, para tocar vidas, para trazer vista aos que não enxergam, para levar esse evangelho aos pobres, não mais a meia dúzia de privilegiados, não mais a casta religiosa, não mais a nobreza. A partir de hoje, todo mundo vai entrar em contato com essas boas novas, que eu sou o Messias, o ungido de Deus, e eu venho trazer salvação e perdão. A Bíblia diz que eles fitaram os olhos em Jesus e disseram: esse não é o filho do carpinteiro de Nazaré? Esse homem está louco, ele está doidão, ele pirou. E a Bíblia diz que ele continuou dizendo, e ele confirmou: eu sou o Messias que o profeta Isaías profetizou. Eu sou esse que Isaías disse centenas de anos, séculos e séculos antes que eu estivesse aqui com vocês. Eu sou esse ungido. E aí a Bíblia diz que as pessoas que estavam lá intentaram matá-lo já naquele dia. Olha o ser humano. No início do ministério dele, já tentaram tirar a vida dele. E ele saiu e foi para a Galileia, para a região da Galileia. Ele é esse Cristo, esse ungido, aquele que tem a autoridade de Deus. A Bíblia diz que ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ei, todo o poder foi dado a ele. Não é um poder limitado, não é um poder proporcional. Ele diz: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Isso quer dizer que não há nada que ele não possa fazer. Não existe nada que ele não possa realizar.
Não existe doença que Ele não possa curar. Não existe solução difícil ou problema difícil que Ele não possa trazer solução. Não existe família arrebentada e despedaçada que Ele não possa restaurar. Não existe vida perdida que Ele não possa dar sentido de novo. Todo o poder foi dado a Ele. Todo. A gente só precisa conhecê-lo. E quando a gente conhece alguém, a gente sabe o que a gente espera dele. Não é assim? Quando a gente conhece alguém, a gente sabe o que a gente pode esperar da pessoa. Então ele se revela como esse Cristo ungido. Ele diz: você não pode viver sem eu na sua vida. Eu preciso fazer parte da sua vida. Se engana quem acha que pode tudo, que sabe tudo, que detém o controle, que consegue avançar. A Bíblia diz: quem pode controlar tanto a sua vida que é capaz de acrescentar um côvado à distância que você vai percorrer? Um côvado são 45 centímetros. Quem é capaz de acrescentar 45 centímetros no tempo da sua vida? Quem é capaz de acrescentar 4 segundos no tempo de vida? Se não for o Senhor. Então se engana quem acha que não precisa dele. Se engana quem acha que conhece ele, mas não passa pela experiência do Salvador e da experiência desse ungido. Para um grande pecador, só um grande Salvador. Quanto maior o pecado, maior é a salvação do Senhor. Quanto maior o problema, maior a solução dele. Quanto maior a luta, maior o livramento. É tudo exponencial. Ele se apresenta como esse Deus. Eu estou no nome de Jesus ainda. Ele é conhecido por um outro nome. A Bíblia vai dizer para nós, em Mateus capítulo 1 e verso 23, o profeta Isaías disse no capítulo 7, versículo 14: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. Emanuel é o outro nome pelo qual ele é conhecido. E o próprio autor da tradução, Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Porque ele se revela. Ele se revela como Salvador. Ele se revela como ungido. E quando a gente faz essa referência de Jesus, a gente pensa logo nesse Deus transcendente. Só um Deus transcendente, todo-poderoso, Criador de todas as coisas, para se colocar na posição de um Salvador da humanidade. Só esse Deus que tem essa unção sobrenatural, que recebeu essa autoridade e essa capacitação do Pai para resgatar toda a humanidade a Ele. E aí a gente passa a ter uma referência desse Deus longe, desse Deus distante, que é o que a maioria das pessoas tem com relação a Jesus. Um Deus longe, um Deus distante. Ele lá e nós aqui. Aí ele vem se apresentar com outro nome dele e disse: não, eu sou esse grande Salvador, eu sou o Messias ungido de Deus, mas eu também sou Emanuel, Deus presente, Deus conosco. O nome dele vai dizer para nós, vai traduzir para nós, que ele não é apenas Deus de longe, Marcelo, mas ele é Deus de perto. Perto. Tão perto, que às vezes é só você e ele. Às vezes é só eu e ele. Ninguém mais. Nem as pessoas mais próximas e mais perto de nós são capazes de nos socorrer em alguns momentos da vida. Ele pode. Ele é o único que está perto. Mas quão perto? Dentro de você. Tão perto que ele está dentro de mim, dentro de você.
esse Deus maravilhoso, esse Deus que transcende todo entendimento, que transcende toda lógica e toda racionalidade humana. Ele diz: eu quero morar em você. Ele não visita, ele não visita. A Bíblia diz que ele habita, ele mora, ele reside dentro de você. Ele não é uma visita importante que aparece de vez em quando. Nós que o visitamos de vez em quando. Ele não. Ele está dentro de nós o tempo todo. Nós que nos voltamos para Ele de vez em quando. Quando a gente acorda de bom humor. Quando a gente acha, vou lá fazer uma média com Ele. A gente não fala. Mas eu penso isso. Ele não. Ele está dentro. Ele diz: eu sou Emmanuel. Estou junto, estou misturado com você. Inseparável. Dentro de você. Quando todos nos deixam, quando os amigos mais próximos nos abandonam, quando os familiares a gente não encontra mais, quando as pessoas que estavam próximas já não estão mais, muitas vezes Ele é o único que fica conosco. E Ele diz isso. Ele diz: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ama? Como se isso fosse impossível de acontecer. Ele compara com o amor mais nobre que nós conhecemos, que é o amor de mãe. O amor mais nobre que existe na terra é o amor de uma mãe pelo seu filho. E Deus disse: pode uma mãe esquecer-se do seu filho que ama? Aí ele segue: ainda que esta se esqueça, eu, todavia, nunca, jamais me esquecerei de ti. A gente precisa conhecer esse Jesus. E quando a gente conhece, a gente ama Ele, não tem como. Percebe que não tem nada a ver com religião. Percebe que não tem nada a ver com pagar votos, pagar promessas, fazer as coisas. Não. É muito além disso daí. É conhecer Jesus, para que a gente possa amá-lo e segui-lo. O tempo passa rápido. Eu tinha e tenho tanta coisa para falar, mas nós vamos falar ainda mais 2 semanas um pouco. Mas os irmãos percebem que no nome dele já basta. Jesus Cristo, o Emmanuel, Salvador, o ungido de Deus, que liberta, que traz visão, que perdoa pecado e que está dentro de mim, que está presente em mim. Oh, queridos, quando a gente começa a conhecê-lo dessa maneira, a vida da gente muda para melhor, mas para muito melhor. Quando nós o conhecemos, nós entramos em contato com os atributos de caráter que Ele tem. Quando nós o conhecemos, nós entramos em contato com esses atributos que Ele tem e que a gente às vezes não sabia. Primeiro, um atributo de caráter dele é que Ele é imutável. Ele não muda. O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, verso 8, diz: porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, e Ele é eternamente. Ele não muda. Ele é imutável. Mas imutável em quê? Imutável em quê? Qual que é o aspecto dessa imutabilidade de Jesus? Ele é imutável na sua essência. Na sua essência. Jamais houve um tempo em que Ele não era. Jamais houve um tempo em que Ele não era.
E jamais haverá um tempo em que Ele deixará de ser. Ele é. Por isso que com relação a Ele, quando se trata de Jesus, a gente não conjuga verbo. O escritor não diz que Ele era ontem, Ele é hoje, Ele será amanhã. O escritor aos Hebreus diz, porque Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, e é o mesmo amanhã. Ele não errou. Porque nunca houve um tempo em que Ele não fosse, e jamais haverá um tempo que Ele deixará de ser. O tempo é uma realidade nossa, Ele é atemporal. Ou isso me dá uma confiança, isso me dá uma certeza, de que Ele não estará comigo só hoje. Ele não está comigo só hoje, Ele estará comigo amanhã. Sabe por quê? Porque no amanhã, Ele já está lá. O seu futuro, Ele já está lá. Ele sabe tudo. Ele não estará amanhã, Ele está amanhã. Ele não pode ser surpreendido. Não existe nada que surpreenda Ele. Ele é imutável na sua essência. Ele é imutável na sua essência. Porque Jesus não cresceu, Jesus não evoluiu, Jesus não melhorou. Tudo que Ele é hoje, Ele sempre foi. A gente melhora, e a gente precisa melhorar, como pai, como filho, como marido, como pastor. Estou orando para melhorar. Como pessoas, nós evoluímos, nós crescemos. Jesus não. Ele não evolui, Ele não muda, Ele não precisa melhorar, porque Ele é a essência da perfeição. Então Ele é imutável na sua essência, porque como Ele sempre foi, Ele sempre será. É assim. Ele sempre será o mesmo. Ele não pode mudar para melhor, Silas, porque Ele já é perfeito. Então não tem como melhorar. Ele já é perfeito. Entende que Ele é imutável? Ele é imutável na sua essência. Ele é imutável nos seus propósitos. Sobre mim, sobre você. Há um texto em Jó, capítulo 23, verso 13, que ele diz assim: mas se Ele resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que Ele deseja, isso Ele fará. Quem impede os propósitos de Deus de realizar? Quem impede a mão do Senhor de abençoar? Quem impede Deus de fazer? Diz o profeta: operando Deus, quem impedirá? Ele não muda nos seus propósitos. Ele é imutável. Ah, como é importante para nós saber que nós temos um Deus imutável. Nós estamos juntos com esse Deus que é imutável, que Jesus nunca muda. Sabe por que é importante? Para mim e para você, o fato dele ser imutável significa que nós podemos confiar totalmente nele. Ele é 100% confiável. Nós podemos confiar totalmente nele. Imagina se Deus mudasse como nós. Se Deus quer uma coisa hoje e amanhã Ele quer outra. Se Deus pedisse uma coisa para nós hoje e amanhã Ele pedisse outra. Como confiar em alguém que muda de opinião o tempo todo, toda hora? Como confiar em alguém que a gente não sabe qual vai ser a reação, a atitude? Mas Ele é 100% confiável, porque nós sabemos o que esperar dEle. Ele não quer uma coisa hoje e amanhã Ele quer outra. Ele não se agrada de algo hoje e se agrada de algo diferente amanhã. Não! Ele é o mesmo. E essa palavra nos revela isso, que tudo aquilo que Deus espera do homem, desde o Gênesis
do Gênesis até o Apocalipse, está revelado aqui. Eu sei o que Deus espera de mim. Você sabe o que Deus espera de você? Está revelado aqui. Ele deixou revelado na palavra dele. Então ele não muda de pensamento. Hoje eu me agradei de você. Aí amanhã a gente apresenta o culto para ele aqui. Ele vira o bico e diz: não, esse eu não gostei. Hoje não, hoje eu não gostei. Faz diferente, muda um pouquinho. Ei, eu disse um dia desse aqui: Deus não tem crise de autoestima. Deus não tem crise de autoestima. Eu tenho. É possível que alguém tenha também. Tem dia que a gente está bem humorado, tem dia que não está, tem dia que a gente está felizão com pouca coisa, tem dia que a gente está mais exigente e nada satisfaz muito. A nossa estima baixa, a nossa estima sobe. Deus não tem crise de autoestima. Deus não fez a mim e a você porque Ele não tinha ninguém para adorá-lo, não tinha ninguém para chamá-lo de Deus, para chamá-lo de Pai. Não. A Bíblia diz que tem miríades e miríades e miríades celestiais, anjos, arcanjos, querubins e serafins que estão diante do trono dele o tempo todo dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele fez a mim e a você, porque Ele quer habitar em mim, habitar em você. Ele quer fazer valer a pena a minha vida e a sua vida. Não uma vida mediana, não uma vida medíocre, uma vida religiosa, uma vida burocrática, formal. Não. A gente pode confiar. O fato dele não mudar, o fato dele não mudar é uma segurança para nós, porque nós sabemos o que nós podemos esperar dele. Nós sabemos o que nós podemos esperar dele. Ei, o que poderíamos esperar de um Deus inconstante? Uma hora está em cima, outra hora está embaixo. Imagina se a gente servisse um Deus inconstante. Se Jesus fosse inconstante, a gente tem hora para falar com Ele, porque tem hora que Ele não vai estar bem. A Bíblia diz que Ele é um Deus imutável, porque Ele é perene, Ele é constante, Ele é o que Ele é. Então nós sabemos o que nós podemos esperar dEle. Vou terminar esse culto, fica de pé, vamos orar. Eu sigo a semana que vem com os irmãos daqui. Nós vamos continuar falando sobre conhecer Jesus. É muito mais do que a gente pensa, é muito mais do que a gente imagina. Mas só para concluir, é muito importante, significa muito para nós o fato de Jesus nunca mudar. Porque além da gente poder confiar totalmente nele, além da gente saber o que nós podemos esperar dele, nós sabemos que nós podemos falar com Ele em oração. Nós sabemos que nós podemos orar ao Senhor, e Ele nos ouvirá, sempre. Sempre. Ele diz: os meus ouvidos não estão fechados, nem as minhas mãos estão encolhidas. Os meus ouvidos estão abertos, e as minhas mãos estão estendidas. Ouvidos abertos para ouvir, mãos estendidas para abençoar. O fato dele não mudar traz para nós a segurança de que a gente pode orar, falar com Ele. Que razão haveria para que a gente pudesse orar a um Deus que mudasse a cada momento? Que razão haveria para a gente falar com Deus que mudasse a cada momento? Que num dia atenderia o nosso pedido, e no outro, por capricho, deixaria de atender. E um dia nos socorreria, no outro deixaria a gente sozinho. Pode orar, pode falar com Ele, porque Ele não muda. É atributo de caráter dele, faz parte do caráter do Senhor, é um dos aspectos do caráter dele. Imutável, imutabilidade. A minha oração nesta noite é para que o Espírito Santo possa falar ao seu coração e te revelar mais. Abra o seu coração, deixa Jesus se revelar mais a você. Ele está além, acima de tradicionalismos,
de tantas coisas que nós mesmos criamos aqui. Nós somos expert em criar barreiras e distanciamentos entre nós e Ele. E Jesus é simples, irmãos. Jesus é simples. Simples no agir, simples no falar, simples em fazer. Que a gente possa conhecer mais do Senhor, não apenas nesses dias, nessa época do ano, mas que o Senhor se revele na sua vida, porque se você conhecê-lo, nunca mais você deixa Ele de verdade. Você vai amá-lo com todas as suas forças, e você vai passar a seguir o Senhor pelo que Ele é, pelo que Ele representa para você. Feche seus olhos, quero orar por você. Louve o Senhor.